Graça e paz, querido, querida. Bom me dirigir você mais uma vez. Nós somos a Igreja Metodista em Copacabana, na Décio Vilares, número 36. Estamos nos preparando para o início desse culto de louvor e gratidão a Deus, nesses dias em que hoje nós retornamos o nosso culto presencial pela manhã. A partir do próximo domingo, 2 de agosto, vamos estar no nosso culto presencial, tanto pela manhã quanto à noite, com a nossa escola dominical ainda online. Mas eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Gosto muito desse texto, mas ele diz assim, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. Aleluia, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Temos lido até o versículo de número 8. Estava pensando nesses momentos de reflexão, nesse momento de preparação do culto de louvor e gratidão a Deus, nesse texto e nos últimos acontecimentos. O ano de 2020 era o ano onde nós tínhamos muitas expectativas. O ano de 2020 era um ano em que o mundo tinha muitas expectativas. O ano de 2020, para nós, Igreja Metodista de Copacabana, é o ano da reconstrução. E aí, parando um pouquinho, pensando nesse texto também. O texto é claro em colocar para nós, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Gente, o rei Uzias foi uma grande referência para aquele povo. O rei Uzias foi um homem realmente que fez muita diferença para aquela nação, porque era um rei justo. E agora, o rei havia morrido, agora o rei tinha partido. Então era um momento também de vazio, um momento onde a esperança tinha ido embora. E aí, todos estavam naquela expectativa, mas o rei tinha morrido. Mas o profeta disse que naquele mesmo ano ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu quero garantir para você que Deus é o mesmo, Deus não muda, Deus ainda continua sentado no alto e sublime trono. Ei, Deus ainda está no controle de todas as coisas, Deus ainda está no controle da tua vida. O coronavírus, o Covid-19 parou o mundo, mas Deus ainda está no controle de todas as coisas. O salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou bem presente na tribulação, conforme algumas traduções. Então, querido e querida, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Nós não sabemos quando que vai parar, nós não sabemos quando vai cessar essa pandemia, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos qual vai ser o destino do mundo que está parado. Quando a gente acompanha os noticiários, quando a gente acompanha a mídia, quando a gente acha que está terminando a pandemia, aí ela volta a ressurgir em vários outros continentes, em vários outros países. No continente africano ela está assustando muita gente. No continente europeu ela está assustando muita gente. Aqui na América está assustando muita gente morrendo. Quantas pessoas queridas estamos perdendo? Ou já perdemos e ainda existe a possibilidade de perder.
É um tempo, é um ano onde a gente pensa que a nossa esperança foi-se embora. Para muita gente, acabou-se a esperança. Ei, a minha esperança está em Deus. A tua esperança tem que estar em Deus, Criador dos céus e da terra, que ainda está no controle de todas as coisas. O profeta disse que quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele começou a clamar, começou a invocar o nome do Senhor, começou a reconhecer a sua pequenez, reconhecendo que ele era pequeno diante do Senhor. E quando ele começou a clamar, o Senhor enviou anjos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ao seu favor. E um dos anjos tirou uma brasa viva do altar, tocou nos lábios do profeta, purificou, e pôde realmente encher de esperança novamente a vida do profeta. Eu creio, amados, amadas, em anjos. Deus já me deu o privilégio de ver alguns anjos. Aí é um momento assim, como é que eu diria, fenomenológico. A gente ver anjos, a gente está adorando ao Senhor e ver anjos de Deus voando, anjos de Deus sobre nós. É uma visão gloriosa, é uma visão espetacular. E o profeta diz que, enquanto ele estava ali, o anjo do Senhor tirou uma brasa viva do altar, tocou nos lábios dele, purificou, capacitou a renovar a sua esperança. E hoje, amado, amada, eu quero profetizar sobre a tua vida, Há anjos de Deus aí do teu lado, anjos de Deus voando aqui nesse lugar, anjos de Deus aí voando nesse lugar, anjos de Deus aí pronto para te trazer a esperança, anjo de Deus aí realmente te impulsionando, dizendo: ei, você é importante, você é precioso, você é preciosa. Aleluia. Independente da pandemia, independente da crise que a gente está vivendo, independente do que possa vir a acontecer, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, querido e querida, adoremos ao Senhor, busquemos a presença do Senhor, esvaziemos-nos do nosso eu e venhamos nos encher a presença do Todo-Poderoso. Eu quero convidar você para esse momento em que nós vamos confessar a Deus os nossos pecados. Feche os seus olhos, invoca a presença do Todo-Poderoso aí onde você está. Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo. Aleluia. Oh, Turianda Balachuri, anda Balabachá. Deus, obrigado porque tu está sempre pronto a ouvir o nosso clamor, sempre atento a ouvir o nosso clamor, Senhor. E assim como tu fizeste com o profeta Isaías, que clamou e tu ouviste, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar que tu venha de encontro também às nossas necessidades, venha de encontro ao nosso clamor, venha de encontro ao nosso clamor agora. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, perdoa, Senhor Jesus, o nosso passado. Senhor, nós não vivemos de passado, porque o nosso alvo é Cristo soberano, que está sentado no alto e sublime trono, que tem realmente um trono preparado para cada um de nós. Por isso, Senhor, nós queremos esvaziar do nosso eu, diante de Ti, reconhecendo a Tua grandiosidade, confessar-te os nossos pecados, confessar-te a nossa dependência completa e total de Ti. Purifica-nos, enche-nos. Deus, dá ordem aos Teus anjos, a nosso respeito, para que esse culto, Senhor, possa ser um culto, ó Deus, tremendamente abençoado. Em nome de Jesus, eu quero abençoar todas as pessoas que estão ao alcance da nossa voz. Quero, Deus, confessar-te os nossos pecados a Ti e pedir que Tu nos abençoe e nos perdoe, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Já estamos prontos para adorar o Senhor, já estamos prontos para bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso. E aí eu estou me lembrando da palavra de Deus, ainda lá no profeta Isaías, no capítulo 7, que diz assim: entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria filho de Ramalhas. Se não crerdes, certamente não ficardes firmes. É uma palavra de vitória, para a minha vida, para a tua vida. Recebamos então essa palavra
porque o Espírito do Senhor está sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre ti nesse dia. Eu quero orar ainda pela tua vida financeira, quero orar ainda pela vida financeira da igreja, quero interceder em favor da sua vida financeira. Pai, clamamos e invocamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é puro. Senhor, queremos consagrar-te a ti as nossas vidas, queremos consagrar-te a ti, ó Deus, também a nossa vida financeira. Queremos pedir que tu entre com providência sobre a nossa vida financeira, venha abençoar. Ó Deus, repreende todo gafanhoto, todo devorador, todo destruidor. E, Senhor Jesus, capacita-nos a expressar a nossa fidelidade a Ti também através dos nossos dízimos e ofertas. Consagramos a Ti, ó Deus, as nossas vidas. Consagramos a Ti os nossos dízimos e ofertas. Consagramos a Ti, ó Deus, também, ó Deus, as finanças da Tua casa, as finanças da Tua igreja. Consagramos a Ti, ó Deus, essas vidas que Tu tens, ó Deus querido, colocado, Deus, realmente no centro do Teu querer para administrar esses recursos. Nunca falte a Tua graça, nunca falte a Tua unção. Nunca falte a presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Agora, Senhor, estamos prontos ainda mais para Te adorar, já estamos prontos para bem dizer o Teu nome. Usa, Senhor, o Ministério do Louvor, usa, Senhor, de tal maneira que juntos possamos celebrar o Teu nome e engrandecer o Teu santo nome. Toma a vida do pastor Ilídio também, que vai estar ministrando sobre nós logo após o Ministério do Louvor, para que realmente possa ser um momento tremendamente inspirativo na Tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, louvado e glorificado e exaltado seja o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe, meu amado. Vamos ouvir o Senhor falar agora através do Ministério de Louvor e depois então, através da ministração da palavra. Deus te abençoe. Paz do Senhor, igreja. Mais um momento que temos aqui revelar o nome do nosso Senhor, engrandecer e exaltá-lo. A música que vamos estar entoando, ela fala: para sempre exaltado, para sempre adorado será o nome do nosso Senhor. Ele ressuscitou e Ele vive. Eu convido você a louvar essa canção com a gente. Entregue todo o seu coração, coloque tudo que você tem passado, tudo que você tem pensado, e louve o nome do nosso Senhor. Pra sempre
hoje. A próxima canção fala: esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, com o meu coração, te adorar com tudo que há em mim. A convicção que você tem na sua vida, se você está aí hoje, é porque existe um Deus, existe um Senhor, existe algo muito maior do que todos os seus problemas, do que tudo que você tem passado. Feche seus olhos e adore o Senhor, que abre o seu coração. Toda minha alma
Graça e paz, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao culto da Igreja Metodista em Copacabana. Eu sou o pastor Elídio e eu quero meditar com vocês nesse último domingo da nossa série Em Seus Passos que faria Jesus. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, e vamos ler dos versículos 17 a 27. 1 Samuel 10, dos versículos 17 a 27. E a palavra de Deus nos diz: Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhes disse: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias foi indicada a família de Matre.
e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele era o homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre as bagagens. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém Saul se fez de surdo. Oremos. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, para poder meditarmos na tua palavra, podermos entender a orientação que tu tens a nos dar. Pai querido, para que possamos cumprir o teu propósito e glorificar a ti. Abre o nosso entendimento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje um dos maiores sites de empreendedorismo no mundo é um site chamado Endeavor, endeavor.org.br. Você vai encontrar ali um site que ele tem acrescentado, ajudado a muitos empreendedores, a muitos empresários de sucesso. Existem alguns casos de sucesso que eu vou falar aqui. Ele tem o objetivo desse site é multiplicar o poder de transformação dos empreendedores. Eles já estão no Brasil há mais de 20 anos, já tem em vários países do mundo, e eles disponibilizam gratuitamente. Aproveita, essa é uma oportunidade para você se atualizar, ou se você gostar do tema, para ler vários artigos, vídeos, tem muitas palestras e entrevistas com grandes executivos e consultores. Alguns casos de sucesso, como Spoleto, saiu deles, né? Teve a participação da Endeavor, Cacau Show, Natura, China Inbox. E eu queria destacar um vídeo que eu assisti deles, de uma diretora de RH. Ela fez uma pergunta durante a sua palestra e ela falou assim: como pode, e dentre as várias empresas que eu tenho dado consultoria, a minha empresa tem assessorado na questão de carreira de profissionais, de executivos, e aí eu fico olhando e existem algumas empresas que você olha assim, como um cara tão ruim, um profissional incompetente, um profissional incapaz, despreparado, conseguiu chegar num cargo tão alto. E o que me chamou a atenção foi a resposta que ela me deu, que ela dá nesse vídeo, né? Muito interessante. Ela fala assim: a única resposta que eu tenho para esses casos é tráfico de drogas. Eu fiquei olhando assim, cara, como assim tráfico de drogas? Ela explicou. Ela disse o seguinte: uma pessoa entra na empresa e ali, no seu primeiro estágio, no seu primeiro momento, né, começa um cargo baixo, e ali ele vai desenvolvendo seu trabalho. Só que ele não tem a competência, não tem a habilidade, não tem ali, e ele acaba atrapalhando a equipe, o time que está fazendo aquele trabalho naquele setor. Aí o chefe do chefe dele chega para ele e fala o seguinte: ô meu caro, aí no teu setor você tem alguém para disponibilizar? Estou precisando de um homem aqui na minha área. Quem ele vai disponibilizar? Aquele cara que está dando trabalho, está prejudicando a equipe, que está fazendo problemas dentro da empresa. Ele pega, ó, tem esse cara aqui, ó. Aí ele pega ele encaminhado para o outro setor. Chega lá no setor, se ele não deu certo no primeiro, chega no segundo, vai se repetir. Isso é óbvio, né? Vai acabar também não dando certo lá. Aí o chefe do chefe, desse novo chefe dele agora, vai perguntar: se tem alguém para mandar para mim? Tenho sim. E assim essa pessoa vai subindo, e ela rotulou essa pessoa, esse evento que acontece nas empresas, como tráfico de drogas.
É muito interessante que ao ver esse vídeo eu comecei a observar que isso tem sido uma atitude recorrente em muitos funcionários, muitos colaboradores. Um colaborador ruim, ele acaba dando problema no setor, no departamento, e aí a gente começa a ver como essas pessoas se proliferam no meio do mercado. Existem muitos profissionais ruins, temos vários exemplos em nossa sociedade, mas isso não é privilégio da sociedade moderna. Naquela época, a época de Saul, também acontecia esse tipo de problema, a gente vai ver isso hoje. Existem funcionários que fazem corpo mole no trabalho, enrolando o dia inteiro, e existem outros que criticam tudo e todos. Eles, infelizmente, não conhecem a palavra, o significado da palavra sinergia e comprometimento. Infelizmente, esses profissionais existem no mercado e a gente encontra eles por onde a gente passa. Eu tive uma experiência no mercado de trabalho, na área de engenharia. Trabalhei em grandes companhias aqui e lá fora também, e esses casos, infelizmente, são recorrentes. A gente encontra em todos os lugares. E por incrível que pareça, nesse texto a gente encontra exatamente esses personagens que acabam atrapalhando o time, acabam atrapalhando. E para a gente entender esse texto que a gente leu agora, vamos dar uma revisada nos capítulos que antecedem esse evento aqui. No capítulo 1 de 1 livro de Samuel, a gente vê Eucana, mãe de Samuel, Eucana, o seu marido, e a Penina. Como Ana era uma pessoa que era estéril, não podia ter filhos, então naquela época era possível ter uma segunda para proporcionar descendentes ao marido. No capítulo 2, aí eles vão ao templo e fazem a sua oferta anual. No capítulo 2, Samuel é criado na família de Eli, como parte da promessa que ela fez, que se Deus desse para ela um filho, ela devolveria a Deus. E ali Eli foi entregue ao sacerdote Eli e seus filhos. Então Samuel nasceu, foi desmamado, a sua mãe entregou aos cuidados de Eli para que o sacerdote pudesse ali desenvolver esse papel de tutoria do seu filho Samuel naquele caminho. Só que os filhos de Eli eram problemáticos e infelizmente foi nessa família que Samuel cresceu. E aí que no capítulo 3 Deus fala com Samuel que Deus ia pesar a mão sobre Eli porque ele não estava sendo firme como pai. No capítulo 4 a gente vê o resultado e o cumprimento dessa profecia que Deus tinha revelado a Samuel, que ele tinha falado para Eli. No capítulo 4, a Arca da Aliança é levada para a guerra. Deus não mandou que ela fosse levada para lá. Os filhos de Eli levam essa arca para a guerra, para que eles pudessem ter a vitória. Perderam a guerra, perderam a vitória, perderam a vida. E quando essa informação chega ao seu pai, Eli, seu pai também acaba falecendo num tombo que ele toma. Capítulo 5, essa Arca da Aliança é levada agora para Asdod. E lá ela é colocada na frente da deusa deles, Dagon. E ali, na primeira noite, Dagon estava no chão e a Arca da Aliança estava ali. Na segunda noite, de novo, eles levantaram Dagon, colocaram na posição certa. Na segunda noite, onde eles tinham colocado ela frente à Arca da Aliança, o que aconteceu? Ele caiu, e não somente caiu, quebrou a cabeça e os braços. E aí, como se não bastasse esse problema, começaram a aparecer doenças na vida do povo, como tumores, ratos começaram a aparecer de todos os lados. E aí Asdod falou, não, essa arca está trazendo problema para a gente, vamos mandar para Gate. Chegou a Gate, deu problema de novo. Mandaram para Ecrom. A Ecrom também deu problema de novo. No capítulo 6, 7 meses depois dessa arca está circulando pelas cidades filisteias e dando problema para eles, eles devolvem essa arca para os judeus, para os israelitas, colocando num carro novo, dando um presente de ouro para o Senhor. E ali eles devolvem para o povo, para os israelitas. Naquele momento, no capítulo 7, Samuel chama o povo ao arrependimento. E aí eles vencem porque eles tomaram consciência do erro que eles tinham cometido. Eles se arrependem e conseguem vencer os filisteus. No capítulo 8, Samuel já está velho. E tudo aquilo que ele aprendeu na família de Eli, infelizmente, ele estava reproduzindo, porque era o único modelo que ele tinha, o da família de Eli. Seus filhos também não obedeciam e estava dando trabalho por causa do padrão da família de Eli que ele tinha aprendido. No capítulo 9, Saul foi procurar
algumas jumentas estavam perdidas, acaba encontrando com Samuel no campo. No capítulo 10, nós chegamos a esse texto quando Samuel unge Saul como rei. Da mesma forma que existem péssimos profissionais no mercado, eu queria meditar com vocês sobre o quanto nós podemos aprender com como devemos nos comportar diante dessas pessoas. E esse texto vai nos dar exemplos e vai mostrar como nós devemos diante desses fatos. E por isso eu quero te convidar, continuando nessa nossa série de mensagens, hoje a gente está encerrando a série de mensagens em seus passos que faria Jesus. Eu quero convidar você a meditar na mensagem desta noite que tem como tema Homens Problema. Todo mundo conhece. Começando o texto, nesse texto que a gente viu aqui, lá no versículo 7, no versículo 27, nós vamos ver o primeiro tipo de pessoas que dão problema, que são os homens problemas, que a gente encontra no mercado de trabalho, encontra na família, encontra no edifício onde a gente mora, nas casas, a gente encontra inclusive na igreja, infelizmente. Mas vamos ver que tipo de pessoas são essas que a gente vai se deparar e como devemos agir em relação a elas. Primeiro está aqui no versículo 27. Como poderá este homem salvar-nos? Quem faz essa afirmação são os filhos de Belial. Primeira coisa que a gente aprende. Homens que não cooperam existem em toda parte e em todos os tempos. 1 Samuel, a gente começa a observar que esse tipo de comportamento é terrível. E aí a gente começa a perceber que 1 Samuel 2:12 a gente vai encontrar os crimes que os filhos de Eli tinham praticado. Lá diz, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. A palavra maligno de 2 Coríntios 6,15, se vocês forem lá, é literalmente a palavra Belial que está escrito aqui. Esse nome é derivado de um vocábulo hebraico que significa inútil, ruim. Naquele tempo era aplicado ao diabo. No judaísmo, ele se popularizou para o nome de Satanás. Então, é importante a gente perceber que essas pessoas, elas estão no nosso meio. A gente vai se deparar com elas. Pessoas que não cooperam, pessoas que não ajudam. Está vendo que você está na dificuldade, está vendo que você está ali no sufoco, não vai conseguir dar conta do recado. E aí eles não têm nenhuma vontade de estar ao seu lado, trabalhando para minimizar os danos, para poder ajudar. E aí nessa hora, eu trabalhei em algumas empresas, árvores de diretoria, e a gente começa a perceber a diferença entre o funcionário comprometido e o funcionário que está envolvido. Tem uma diferença entre eles, e o exemplo que a gente usa para separar e entender cada um deles é o famoso sanduíche de ovo com presunto. No sanduíche de ovo do presunto, para eu poder fazê-lo, eu tenho dois personagens ali presentes. O primeiro personagem é a galinha e o segundo é o porco. E a pergunta que a gente se faz é: quem é aquele que está comprometido e quem é aquele que está envolvido? A galinha, ela está apenas envolvida. Ela coloca seu ovinho ali e vai viver a sua vidinha. Mas o porco, ele tem que morrer para dar o presunto. Muitas vezes nas nossas empresas, nas igrejas, na nossa família, na nossa casa, quando a gente está vendo que tem pessoas que passando por dificuldade, a gente tem que ter uma atitude proativa em relação a elas, porque senão isso vai trazer problemas. Não somente para ela própria, que não está conseguindo dar conta do recado, que não está conseguindo cumprir as suas tarefas ali dentro, vai trazer problema para todo mundo. E isso aí vai se multiplicar, vai se perpetuar, e aí vai ter os problemas que a gente vai ver, pessoas que fingem que trabalham e outras não somente fingem que trabalham mal, quase sempre acaba no retrabalho. Infelizmente, que é o oposto daquilo que a Qualidade Total tem falado desde os anos 90, que foi muito forte no Brasil e no mundo, né? O certo é fazer certo da primeira vez. Mas essas pessoas, infelizmente, nós temos ao nosso redor, não se engane, inclusive na igreja.
pessoas que não cooperam, que não ajudam, que prejudicam a caminhada do rebanho, que prejudicam o todo. Então é muito importante nós termos consciência de que pessoas como essa existem. E temos que saber como agir com elas. Segunda, tipo de pessoas que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, está no versículo 27, e ele está escrito o seguinte: e o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. A segundo grupo de pessoas são aquelas que criticam tudo e acusam a todos. Olha o que está escrito em 1 Samuel 30, 22. 1 Samuel 30, 22, então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos os despojos que salvamos, cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e vá embora. Em que está acontecendo aqui? Olha o tipo de comportamento. Eles foram para a guerra. Aqueles que ficaram em casa e não foram para a guerra, essas pessoas que foram à guerra falaram: não, vocês não vão ter parte naquilo que nós conquistamos. Espera aí. Se é um time, se ali há um corpo, a gente precisa exatamente ter essa noção de que todos trabalham por objetivos comuns. Uns foram lutar, outros ficaram guardando a casa, outros ficaram fazendo... Ou seja, eles não tinham aquela visão do coletivo. Não tinham a ideia de sinergia. Não tinham, simplesmente... Não, esses aí não vão participar da nossa alegria, da nossa conquista com esses despojos. Em 2 Reis 21, versículos 10 e 13, olha o que está escrito: fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levei-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Pessoas que criticam tudo, que ficam falando, que ficam induzindo as outras pessoas ao erro, acabam contaminando toda uma equipe, acabam contaminando todo um grupo. E isso é imprescindível. A gente hoje tem que tomar um cuidado muito grande com as críticas que nós ouvimos, em qualquer lugar que seja, para que a gente não possa ser levado por esse tipo de comportamento. Eu estava meditando nesse texto e me deparei com um artigo que saiu na revista Exame, no dia 28 de junho de 2016. Ela publicou um artigo escrito por ele é sócio, fundador e consultor da Alliance Coaching, intitulado Os 10 tipos de funcionários que destroem qualquer empresa. Ele fala dos 10 tipos de funcionários. Eu queria destacar o mal-humorado. Por quê? Porque o seu comportamento ranzinza afasta as pessoas, prejudicando os relacionamentos, tanto dentro como fora da companhia. No site do UOL, na seção de carreiras e finanças, o artigo Conheça os 5 piores perfis de funcionários problemas e saiba como agir, foi publicado em 6 de agosto de 2012 por Alessandra Cizek. Eu queria destacar um desses 5 piores perfis que ela destaca aqui, que é o reclamão. Age como aquele que passa o dia se queixando de algo que está fazendo ou lamentando da vida difícil que leva no trabalho. Vocês devem estar lembrando de algumas pessoas que são assim. Para ele, nada está bom. Ele sente que não é valorizado bastante, não tem oportunidade para crescer, só tem tarefas burocráticas a realizar. Durante uma reunião, começa a se queixar, podendo pôr à prova a autoridade do chefe e desestabilizar toda a equipe. Depois do café, reclama aos colegas que há algo errado, que a equipe não está crescendo. Como isso prejudica a equipe? Ela continua. A convivência gera influência. Segundo o diretor de consultoria da Acquisition, JCI Acquisition, José Carlos Inácio, o reclamão mina aos poucos o rendimento da equipe, que começa a questionar a falta de atitude do chefe. Ele reclama tanto de todos que
as pessoas que não conseguem mais se concentrar e produzir. Carlos Ferreira, diretor executivo da ForHunter, ele tem uma colocação muito específica, porque é uma empresa especializada em recrutamento e gestão de carreira, e ele fala, os funcionários problemas que se faz de vítima cria a imagem de que a empresa não valoriza os profissionais. E de tanto que repete o tema, isso pode acabar sendo considerado como uma verdade entre os colegas. Então nós temos os funcionários que não cooperam, que fazem corpo mole, que prejudicam o rendimento do trabalho. E a gente tem outros funcionários, pessoas que estão na igreja, no prédio, vizinhos, e nas reuniões de condomínio começam a gerar esses problemas, que são aqueles que vivem reclamando, criticam tudo e tudo. Uns não cooperam e outros reclamam de tudo. Saul estava vivendo com isso. Saul tinha acabado de ser eleito como rei. E já se levantaram esses filhos de Belial falando, como é que pode esse cara salvar-nos? Versículo 27 aqui de 1 Samuel, capítulo 10 que a gente leu. Como pode esse homem nos salvar-nos? Começando a depreciá-lo. Segundo grupo que criticava de tudo, esse grupo, eles desprezaram e não trouxeram presente, porque estavam criticando o rei de todas as formas. E é interessante que como a gente deve tratar com essas pessoas? Saul nos dá o exemplo. Olha o que Saul fez. Versículo 27. Saul se fez de surdo. Saul se fez de surdo. Muitas vezes eu tenho escutado pessoas que falam assim, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Falou 1, eu dou 2. Se deu 3, eu dou 4. Mas a palavra de Deus está nos mostrando que não é esse o caminho. Muitas vezes nós estamos passando problemas que não pensamos nas consequências quando a gente começa a falar sobre isso. O melhor meio de ganhar a oposição não é polemizar, mas realizar. Saul, ele praticou um gesto de grande habilidade. Habilidade essa, habilidade política. 1 Samuel 11, versículos 12 e 13. Olha o que ele fez. Então disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Lembra dos filhos de Belial, que no versículo 27 falaram sobre isso? Sobre ele? Olha o que o povo está falando para Samuel. Trazei-os para que o matemos. Porém Saul, ouvindo isso, olha o que ele falou. Porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Olha como ele tinha a habilidade política de poder mediar as situações complexas que estavam acontecendo com eles ali. Os partidários de Saul, após a vitória, acharam que era a vez da gente acabar com aqueles desafetos, como acontece hoje nas políticas, de Saul, mas Saul novamente revela seus dotes políticos e exerce clemência, moderação, deixando livre os filhos de Belial. Tem dois comentaristas alemães, eles são luteranos, Carl Friedrich Kiel e Franz Delitzsch, todos os dois são do século XIX. Eles fizeram um comentário muito interessante a respeito desta passagem que acontece. Ele fala o seguinte, onde uma pessoa é subitamente erguida para honrarias ou cargos exaltados, certamente há pessoas invejosas encontradas. O mesmo aconteceu aqui. Havia pessoas sem valor, mesmo entre os israelitas reunidos, ou seja, mesmo entre a igreja, a gente também vai encontrar pessoas assim, infelizmente, que falavam depreciativamente de Saul, dizendo, como esse homem pode ajudar-nos? Quem não lhe... E mais, né? Eles não lhe trouxeram presente. Isso é um fato que é muito importante ser destacado. Por quê? Na medida em que o presente daquele tempo, todos deveriam trazer presente ao entregar na presença do rei, de modo que quando uma pessoa se recusava a trazer esse presente para o rei, através de uma homenagem, fazer uma homenagem a ele, o que acontecia? Isso era comparado, era equivalente a um pecado de rebelião.
Ou seja, um motim estava sendo realizado dentro do rei, porque aquelas pessoas não reconheceram em Saul o seu reinado. Não estava legitimando o reinado de Saul ali naquele momento. Mas Saul, com grande habilidade, o que é que ele fez? Ele agiu como surdo, ou seja, agiu como se nada tivesse acontecido. Se fazer de surdo, em muitas situações, é a solução para evitarmos muitos problemas. Grave isso. Para finalizarmos, vamos voltar à introdução ao vídeo daquela diretora de recursos humanos do site da Endeavor, que afirmou que existem hoje muitos péssimos profissionais em cargos elevados em grandes empresas, em companhias, ou seja, pessoas problemas. Como conviver com pessoas que fazem corpo mole no dia a dia do trabalho ou criticam tudo e todos quando estão fazendo? Muitas vezes temos pessoas, problemas na vizinhança, no prédio, no trabalho, na família. O que fazer? Escuto muitas pessoas falarem que não aguenta mais conviver com ela e que vai fazer e vai acontecer e vai fazer e isso. Primeira pergunta que eu faço para você e que eu faço para todos os outros. Em seus passos, o que faria Jesus? Essa frase que nos faz pensar antes de agir, ou deveria fazer, ela nos dá uma condição de que podemos agir conforme a palavra de Deus. E mais, Paulo nos diz, quando as pessoas vêm para mim falar assim, eu não aguento mais essa pessoa, ela é insuportável, eu não estou suportando mais. Eu falei, olha, Paulo não fala sobre isso, fala exatamente o oposto em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, ele fala o seguinte, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você pode estar falando, eu não aguento mais, eu vou sentar a mão nele, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então esse papo, pastor, eu não aguentei. Eu tive que partir para dentro, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Não tem que fazer nada. A palavra de Deus está mostrando. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus sabe dos teus limites, Deus sabe das suas limitações, Deus sabe até que ponto você pode chegar. Então ele não vai permitir que tentações se estabeleçam sobre a sua vida, além daquilo que você pode conseguir resistir. Pelo contrário, continuando o texto de 1 Coríntios 10, 13, pelo contrário, juntamente com a tentação, o que Deus vai dar? Deus vai vos prover livramento, de sorte que a possais suportar. Olha como é que a palavra de Deus ela esclarece. E esse papo, eu não aguento mais, eu vou fazer acontecer. Não tem desculpa para dizer que não aguentou, que não conseguiu resistir, a tentação foi demais para ele. Não tem. Isso não é resposta. Em seus passos, o que faria Jesus? Esta é a série de mensagens que a gente encerra hoje, e hoje Deus nos mostra como devemos agir com pessoas que fazem corpo mole, que atrapalham no trabalho, na casa, onde você mora, e pessoas que criticam tudo e todos. O que a palavra de Deus nos ensina? Saul fez o quê? Se fez de surdo. Isso mostra maturidade. Eu não vou bater boca. Não vou me rebaixar com essas pessoas. Procura manter a posição de servo de Deus, prestando atenção sempre na frase, em seus passos, que faria Jesus. Quero orar pela tua vida. Quero orar pela sua vida porque a gente muitas vezes passa um momento difícil, precisamos que essa frase seja ecoando em nossas mentes todo dia, o dia todo, para que possamos tomar a atitude certa em todos os momentos. Quero convidar você aí na sua casa, onde você se encontra, feche seus olhos. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, quero te pedir, ó Pai, que tu venhas agir poderosamente na vida do teu filho, da tua filha. Eu não sei, ó Pai, em que circunstâncias eles estão passando no trabalho, estão passando na vizinhança, estão passando até dentro da família, passando problemas, ó Pai, com pessoas que são verdadeiros problemas, que critica tudo que você faz, que vive o dia todo fazendo corpo mole, deixando de fazer o trabalho dele, sobrecarregando o trabalho de cada um. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, o teu servo, que eu acabo de ouvir essa mensagem, que ele possa receber de ti a capacidade de suportar as tentações, de suportar tudo isso que tem sido uma afronta na vida dele.
Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, capacita o teu servo, dando ele a mansidão, dando ele a longanimidade, dando a ele, ó Pai Santo, a capacidade de superar, de passar por cima desses obstáculos. Em nome do teu Filho Jesus, somente com a unção do teu Espírito, trazendo em nossa mente, em seus passos que faria Jesus, vai nos capacitar a atravessar estes momentos difíceis e fazer de nós mais do que vencedores para a tua glória, Senhor. Capacita o que pedimos, ó cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça de Deus Trino um, o amor de Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e eternamente. Amém.